E aí, meus queridos, tudo bem? Vocês já pararam para pensar em como que os processadores conseguem entender e compreender todos os comandos que a gente passa para ele executar? Em todo processador existe um tipo de arquitetura que ele usa. E hoje a gente vai conhecer um desses tipos de arquitetura, que é basicamente a arquitetura RISC-V, que ela é uma arquitetura aberta, modular e ela tem tipo muitas possibilidades. Bem, antes de eu falar especificamente da RISC-V, eu vou explicar para vocês basicamente o que é uma arquitetura, falar um pouquinho da RISC e da CISC para vocês conseguirem entender melhor. A arquitetura de processador é basicamente um manual de instruções que a gente passa para definir como que vai ser executado cada instrução. As arquiteturas mais famosas são a arquitetura x86, que eu já fiz vídeo aqui falando sobre, que é muito usado pela Intel e pela AMD. Elas não são as únicas detentoras desse tipo de tecnologia, mas são as mais famosas. A gente também tem a arquitetura ARM, que é muito comum ser vista em celular. E bem, a gente vai ter as arquiteturas RISC e CISC, que é onde é baseada tanto a arquitetura x86 como a arquitetura ARM. Que a arquitetura RISC e CISC, elas vão depender do processador, porque o processador, ou a CPU, né, é que é responsável pela execução de instruções. Essas instruções que vão desde operações aritméticas, mais, menos, multiplicar, dividir, ou acesso de memória, que no caso tu vai lá na memória, tu vai pegar um local e tipo transportar os dados do local para outro lugar, sabe? E essas ações, elas podem acabar ficando muito complexas, dependendo da demanda que tu tiver. E quanto mais complexa for esse conjunto de instruções que a gente tiver no processador, e mais demorado será o tempo de execução do processo. E aí a gente teria as arquiteturas CISC, que seria Complex Instruction Set Compute, que traduzindo daria computador de conjunto complexo de instruções. E como o próprio nome diz, as arquiteturas CISC são capazes de resolver centenas de instruções complexas diferentes. E no caso a gente teria mais instruções, porém seria mais lento. Por conta que as instruções são mais complexas, então ele demanda mais tempo para poder resolvê-las. E com a arquitetura RISC, que é Reduction Instruction Set Computer, que traduzindo seria computador com um conjunto reduzido de instruções, que no caso a arquitetura RISC só opera com instruções mais simples, que no caso nos deixaria com menos instruções, porém ela é mais rápida ou menos lenta. Diferente da CISC, a RISC ela não possui microprogramação, o que faz ela depender das instruções do hardware para poder executar programas. E bom, como a RISC-V se encaixa nisso tudo? Bem, a RISC-V ela é baseada na arquitetura RISC normal, que ambas vão operar com um conjunto de instruções ISA. Esse tipo de arquitetura, a RISC-V, ela foi criada numa universidade da Califórnia, em Berkeley, em 2010, o que traz esse grande diferencial dela, de ser aberta e gratuita, que no caso seria como se ela fosse open source, sabe? Ela seria o Linux da arquitetura de computadores. As principais características da arquitetura RISC-V seria que ela é modular, tu pode adicionar apenas os módulos que tu quer, no caso se tu quer multiplicação, quer de ponto flutuante. Ela é simples, ela é fácil de aprender e fácil de implementar em sistemas. Extensiva, ela permite novas instruções e também uma ampla compatibilidade. Licença aberta. Qualquer pessoa pode usar ela, modificar, fazer fabricação, sem ter que pagar royalty, que no caso é diferente das arquiteturas que a gente vai ter para o x86, no caso da ARM, né, que é a empresa que criou a arquitetura, que é usada no chip Silicon M1, M2 e M3 da Apple. A Apple tem que pagar uma porcentagem royalty para a ARM para poder usar a arquitetura, que no caso seria a licença dela de poder fabricar os chips dela. A arquitetura RISC existe desde a década de 80, mas a RISC-V foi desenvolvida por um projeto acadêmico. Só que esse projeto acadêmico cresceu tanto, teve tanta visibilidade, que a arquitetura RISC-V já está sendo usada em microcontroladores, em placas de desenvolvimento e até em chips de inteligência artificial. Hoje, várias empresas como Nvidia, Apple, Alibaba e até a NASA estão investindo nesse projeto do RISC-V. Ele já apareceu em controladores de SSD, IoT, que é a internet das coisas, wearables, que seria tipo acessórios eletrônicos, né? Está crescendo até em áreas como automação industrial e IA. E bem, as vantagens de usar esse tipo de tecnologia são que ela é gratuita e aberta, ela é ideal para ensino e pesquisa, ela é flexível para aplicações específicas e ela tem uma forte comunidade de desenvolvimento. E para suas desvantagens, apesar de ter uma forte comunidade, essa comunidade ainda é muito pequena, porque ela foi descoberta recentemente, não tem ainda muitos estudos
sobre ela. E ela também não é uma ferramenta muito madura ainda, como seria no caso da ARM e da x86. Ela não teve ainda muito tempo para poder se desenvolver e ser aprimorada. E ela, por enquanto, tem pouca compatibilidade com os softwares que a gente tem atualmente. Com a pressão por mais liberdade tecnológica, muitas empresas estão investindo pesado nesse tipo de tecnologia. E a expectativa é que ela vá ganhando mais espaço, especialmente para sistemas que são embarcados e para dispositivos especializados. A RISC-V é um ótimo exemplo de como o mundo do hardware pode ser mais aberto e colaborativo. E seja você tanto da área da computação, eletrônica ou apenas alguém curioso como eu por tecnologia, vale a pena ficar de olho nesses novos estudos dessa tecnologia. Se você gostou desse tipo de conteúdo, eu peço que se inscreva aqui no canal, deixe o like e compartilhe com algum amigo seu que acha esse tipo de conteúdo interessante. Muito obrigado pela atenção e por ter assistido até aqui. A gente se vê numa próxima. Valeu e fui!